é o seguinte, de tanto vocês normalizarem essa merda de preconceito e de sair falando dos outros e defender como liberdade de expressão, essas coisas, o menino sofreu gordofobia, o menino que aparentemente, supostamente é de boa, sofreu gordofobia numa entrevista de emprego. Vocês têm noção de como as pessoas estão insuportáveis, chatas e achando que elas podem falar sobre tudo? Não tô entendendo. Oi, gente. Oi, amigo. Eu acabei de chegar de uma entrevista de emprego de um lugar que eu tinha trabalhado alguns anos atrás. E eu fui chamado para essa entrevista. E assim que eu cheguei lá, o dono da empresa perguntou como é que eu tinha chegado nesse tamanho de gordo, né? E aí eu descobri. Vocês estão prestando atenção? O dono da empresa perguntar como ele chegou nesse tamanho de gordo? Meu filho, não te interessa. Toma vergonha no meio da tua cara. Faz o seu papel que é entrevistar pra saber se o menino é competente pra trabalhar ou não. Ai, como você chegou nesse tamanho de gordo? Se toca. Conversei, eu falei que eu tava numa outra empresa, que eu ia até pensava em fazer uma bariátrica, né? Fiquei meio sem graça, mas... Qual o assunto da entrevista? E aí ele foi me apresentar pro resto da empresa. E aí ele falou que ia fazer uma meta, né? Pra me emagrecer 5 quilos por 15 dias, ou por uma quinzena, uma coisa assim, né? Brincando, claro. E aí ele me apresentou pro rapaz que ia me treinar. Aí ele falou assim: cuidado com essa cadeira aí. Não pega essa cadeira aí não, porque essa cadeira vai quebrar. E ela pode quebrar contigo. E aí a empresa que vai ter que se responsabilizar, né? Vai ter processo trabalhista. E eu não consegui ficar. Eu só vim embora, gente. Sem avisar nada. E assim, por mais que a gente esteja precisando muito de um trabalho, muito de um emprego, tem coisas que são muito humilhantes. E não sei o que dizer. Amigo, você não sabe o que dizer porque é lamentável essa postura. Eu vi até... Ele respondeu, um rapaz falou, ai, mas isso é intimidade, que não sei o quê. Gente, você pode ter intimidade que for com a pessoa. Você não fala da aparência da pessoa, você não fala do peso da pessoa. Ai, é mimimi, então que seja mimimi, caramba. Mas se põe no seu lugar. Porque se alguém falar que você é um pobre ferrado, você não vai gostar. Ai, mas ele era chefe. Às vezes é um contratado que nem era o chefe. Às vezes era um... Ó, até me engasguei. Às vezes era só um contratado que tava ali também. Um pobre lascado tentando diminuir outras pessoas que estão no mesmo time que ele. Essas coisas me irritam. Em uma proporção que vocês não têm noção. Vamos continuar. Oi, gente. Se você tá vendo esse vídeo, é porque provavelmente você assistiu um outro vídeo onde eu relatei que eu fui humilhado numa entrevista de emprego. Eu vou explicar pra vocês de maneira mais detalhada o que foi que aconteceu. Eu recebi muitos comentários positivos e é nesses comentários que eu vou me apegar, e não nos comentários que são até piores do que as coisas que eu ouvi lá na empresa. Então, eu me chamo Gabriel. Isso é porque as pessoas na internet acham que a internet é uma terra sem lei. E não é, cara. Não é. Se ele pegar o comentarinho de vocês e processar vocês, mesmo que vocês sejam menores de idade, alguém vai ter que responder por isso. Eu tenho 26 anos, eu sou graduando em Publicidade e Propaganda e eu moro em Fortaleza, Ceará. Antes de tudo isso acontecer, eu estava empregado há 3 anos em uma empresa maravilhosa. E aí eu fui desligado dessa empresa por questão de corte de gastos e saí de maneira com as portas todas abertas. E desde então eu estou procurando emprego. Não achei ainda. E aí eu recebi essa proposta desse dono de empresa, desse CEO. Ele é o dono da empresa. Não é o recrutador, gente. Ele é o próprio dono, é o dono que recruta os funcionários. E ele me chamou para trabalhar. E ele já tinha me chamado várias vezes antes, entende? Eu saí de lá, foi eu que me demiti de lá. E eu me demiti por uma série de questões que eu não vou colocar aqui, mas eu saí de lá com a minha saúde mental muito prejudicada. Pra vocês terem noção, ele
ele nos chamava de medíocre, de funcionários medíocres. Gente, processa! Que é isso? Que cara surtado é esse? Que isso? Quando eu tava lá, né? Eu comecei como vendedor, depois passei para a parte do marketing. Eu indiquei alguns amigos meus para trabalhar lá, quando eu tava trabalhando lá também. Isso há 5 anos atrás, tá? E aí eu fui chamado dessa vez de novo. E aí, chamado por ele, né? Pelo próprio, para uma reunião, pra gente conversar. E eu fui para essa reunião. Fui ontem para essa reunião às 9 da manhã. E quando eu cheguei lá, eu fui recebido da pior maneira possível. Com esses comentários que me afetaram de maneira profunda. Tem gente que tá achando que eu menti. E aí as pessoas estão perguntando se eu tinha provas, né? Quando você recebe um tipo de crítica desse, você fica tão impactado que eu não pensei em pegar meu celular para gravar. Mas a empresa dele, que inclusive fica bem perto da minha casa, é uma empresa cheia de câmeras, rodeada de câmeras. Então, assim, se for para provar o que eu tô falando, as câmeras todas estão lá, sabe? Todas. Muito que bem. Apontadas para mim, apontadas para ele, apontada para todos os funcionários, na verdade. Gente, o que eu ouvi não foi brincadeira. O que eu ouvi, nenhum tipo de pessoa precisa ouvir e deve ouvir. A gordofobia existe. E ver comentários como: você deve pegar isso de incentivo, ele tá certo mesmo, você deveria empreender e não mais participar de entrevistas. As pessoas comentam assim: você deveria pegar isso como incentivo, você deveria aprender. Quando é o seu filho que sofre alguma coisa, que sofre gordofobia, homofobia, você pega e fala assim: pega isso como incentivo? Ou não, você se ofende? Se ele fosse seu filho, você ia se ofender, não ia? Então por que ele tem que pegar isso como incentivo pra emagrecer? Gente, que pensamento mais medíocre é esse, vai? De emprego, tudo isso reforça o quão cruel as pessoas são e o quão normal as pessoas acham que tratar um outro ser humano desse jeito é ok. E, gente, hoje, Gabriel, eu quero emagrecer. Estar numa condição de ser obeso não me faz bem e eu reconheço isso. Mas ainda que eu não quisesse emagrecer, ainda que eu não sentisse a necessidade, ainda que eu tivesse de bem com o meu corpo, eu ainda assim não precisava ouvir isso. Então, eu recebi tantos comentários de pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei aqui no TikTok, que eu falo pra você: se você é uma pessoa gorda, se você está numa condição de obeso, se aceitando ou não se aceitando, não é normal. Não é normal, tá? Eu não tô falando como se eu tivesse me candidatando. As pessoas estão falando, né? Como se eu tivesse me candidatando pra uma vaga de, sei lá, de atleta. Gente, não. Eu tava me candidatando pra ser ali uma pessoa que vai ficar mexendo com marketing ali no computador. É um trabalho extremamente... que não exige de mim uma aptidão. É uma questão física, né? Aptidões de atleta, sabe, que o meu peso ele não vai influir em nada nas minhas atribuições. Foi preconceito, gordofobia existe sim, só que a gente fala tanto disso e as pessoas falam disso de um jeito tão banal que há quem não acredite, há quem ache que é mimimi, mas é cruel e mexe com as pessoas. E vocês que estão comentando, as pessoas sempre comentam: vocês não sabem o que uma pessoa obesa passa, você não sabe do histórico dessa pessoa, você não sabe o que levou essa pessoa a ficar desse jeito, você não sabe de nada. Então não falem como se vocês soubessem da vida dos outros, não sejam tão cruéis na internet. Eu acho que esse vai ser o último vídeo mesmo que eu vou fazer, explicando de uma maneira mais geral, tá, o que aconteceu. E é isso, muito obrigado a todo mundo que me apoiou nesse momento. É lamentável, né? O Rodrigo apresentador do nada. É lamentável, gente. É uma postura lamentável. E é mais lamentável ainda ter gente que passa a mão e fala: ai, mimimi. Ai, essa geração do mimimi. Amigo, ninguém tem culpa se a sua geração é toda traumatizada, tá? Porque a maioria desses adultos que fica: ai, que é mimimi. Ai, que essa geração de hoje em dia... E que seja assim mesmo. Que cobrem seus direitos, que reivindiquem.
Sabe por quê? Porque tem um monte de gente dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90. Anos 90 nem tanto, mas dos anos 80 pra trás. Um monte de gente frustrada. Um monte de gente tomando remédio também pra cuidar de um psicológico que foi frustrado lá atrás. Nós também, da nossa geração, também tomamos, porque é importante. Temos que cuidar, sim, da nossa saúde mental. Deixa eu até pôr a tela cheia, porque gosto de olhar no olho de vocês falando isso. Só que é inadmissível as pessoas tratarem isso como algo banal, como mimimi, sendo que se fosse você, você não ia gostar. Porque quando você vai falar com essas pessoas que ficam, ai, tudo desse povo é mimimi, tudo é mimimi, quando você vai ver, é uma pessoa lascada psicologicamente, porque os pais dentro de casa, porque os familiares faziam comentários piores sobre essas pessoas. Então tomem vergonha na cara e tenham empatia pelo próximo. E você, tá? O rapaz, não o Gabriel, o rapaz que comenta isso com os funcionários, chama as pessoas de... Enfim, eu nem lembro mais, mas xinga os funcionários. Você também toma vergonha na cara e se você não estiver bem, você fica na sua casa dormindo. Tá? Não te dá o direito de xingar ninguém. Tomara que você leve... Eu espero, eu desejo que você leve um processo pra você aprender a tratar o ser humano como um ser humano de verdade. Eu raramente, quase, nem com os comentários idiotas que as pessoas às vezes fazem nos meus vídeos eu me irrito. Mas com esse caso eu me irrito. E eu nem conheço você, cara. Trate melhor as pessoas. Trate melhor as pessoas. Vamos ver aqui, gente. Esse comentário aqui eu faço questão de também responder. Sinto muito por você ter passado por isso. Receba meu abraço. Sou Nutri e posso ajudar... Sou Nutri, se você quiser ajuda eu posso te atender, não vou te cobrar. Eu vou te ajudar nesse processo, me manda uma mensagem. Fernanda, um beijo no seu coração, linda. Tá? Divônica. Você sim é uma diva mesmo, que tá ajudando as pessoas. E não fazendo comentários horríveis em cima do sofrimento de uma pessoa que só tá tentando expor. A gente nem sabe se ele tem pessoas pra desabafar sobre isso. Aí vem na internet e as pessoas caem de enxurrada criticando ele, falando que ele tá de mimimi. Tomem vergonha na cara, gente. Que foi um dos comentários que mais me deixou feliz. E é a prova de que eu estou tentando emagrecer, eu estou num processo de emagrecimento. Alguns dos comentários, e é muito doido como a internet ela tem esses dois polos. Algumas pessoas comentam como se eu fosse completamente não lúcido do meu peso, ou como se eu não quisesse emagrecer, e ainda que eu não quisesse emagrecer, eu não deveria ter passado por essa situação. Mas no meu caso, eu quero emagrecer, e eu estou tentando emagrecer. E aí, essa profissional maravilhosa, ela se disponibilizou para me ajudar nesse processo e não me cobrou nada. Então eu tô muito feliz com isso. E tá aí, gente. Para vocês que estão comentando que eu devo pegar essa situação como incentivo, ninguém precisa ser humilhado para ser incentivado a nada. Ninguém precisa ser posto... Feito de chacota. Como chacota, ou ser retalhado, ou ser humilhado, seja por qualquer que seja a condição física dessa pessoa, né, seja gordo, ou negro, ou LGBT, enfim, para tomar uma virada de chave. Não, a gente pode ou não querer emagrecer, e tá tudo bem com isso, sabe? Eu sou muito consciente das minhas questões, eu já queria emagrecer. Então vocês que estão comentando no vídeo, vira a chave, né, ele tá certo, você devia querer emagrecer mesmo. Porque essas pessoas devem ser do mesmo tipinho deles que gosta de humilhar os outros na rua. Até achar a hora alguém que dá um tapão no meio da cara e a pessoa para de humilhar as outras. É só questão de tempo. Eu já quero. Eu já vou. Eu só não precisava escutar o que eu escutei. E muito obrigado, doutora, por estar fazendo isso por mim. A gente vai conseguir. Eu vou emagrecer. E vou continuar não achando certo pessoas que são gordas passarem por isso. Elas querendo emagrecer ou não. Atitudes como essa, comentários como que foram feitos pra mim, não são certos. E são passíveis de processo. É isso. É isso. Falou e disse, tá? Que você processe ele. Oi, gente. Olha lá, agora, o Josué, seja bem-vindo. Esse é o mundo, e infelizmente ele tinha intimidade com você.
Como eu disse, intimidade nenhuma te dá o direito de alguém te humilhar. Ele tinha intimidade com você pra ter essa postura aí. Vai para as redes sociais, aí vai para as redes sociais com mimimi. Josué, gente, tem um povo também, uns velhos, que eles aprendem uma palavra e eles utilizam pra tudo, né? Foi por causa dele que eu falei que as pessoas, ai, que não sei o que lá, mimimi. Gente, o menino só tá desabafando de algo que ele sofreu. E se fosse você, Josué? E aí? Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que comentou coisas positivas do meu vídeo de ontem. Ontem eu estava bem fragilizado, mas hoje eu consigo responder comentários como esse aqui do senhor Josué, que ele fala: seja bem-vindo a esse mundo, e infelizmente ele tinha intimidade para falar com você, para ter essa postura. Aí vai para as redes sociais ficar com mimimi, que no caso sou eu que estou com mimimi em relação ao que o CEO de uma empresa falou a respeito do meu corpo no primeiro momento de entrevista. Para quem não sabe, eu não expliquei, não contextualizei muito. Eu faço publicidade e propaganda, eu sou analista de marketing, então meu trabalho lá seria voltado para o marketing, ou seja, o meu peso ele não afetaria em nada nas minhas atribuições no momento de trabalho, a não ser que eu tivesse me candidatando para uma vaga de alguma função que me fizesse ter que ter ações muito rápidas, provavelmente. E é muito triste ver que um senhor dessa idade tem um pensamento tão fudido como esse, né? Essa é a palavra. Deve ter já passado por tanta coisa na vida que acabou normalizando. Ser humilhado, ou humilhava muitas pessoas, né? Não conheço o Josué, então não tô afirmando nada aqui, supostamente. Mas assim, ele deve... Gente, todo mundo já foi humilhado em algum momento da vida. Então não entra na minha cabeça as pessoas começarem a normalizar a humilhação, a chacota em público, sendo que quando é com você, você não gosta. Gente, eu não vou responder a todos os comentários dizendo que é mimimi ou que o cara tava certo, ou se eu não peguei esse incentivo, ou eu não peguei esse tipo de situação vexatória e constrangedora para me motivar a emagrecer, porque na verdade eu já estava num processo de emagrecimento. E aí o que as pessoas não entendem é que humilhar um funcionário ou humilhar uma pessoa que está fazendo uma entrevista não tem nada a ver com emagrecimento. Eu poderia ou não querer emagrecer. Eu não precisaria passar por uma situação dessa. Até porque a cadeira que eu sentei lá no momento, ela me cabia perfeitamente. Foi só um comentário muito maldoso, né? Eu não precisaria perder 5 a 15 quilos para poder passar nas portas da empresa. Foi só um comentário maldoso. Então, nem o meu peso afetaria na minha desenvoltura no trabalho. É só isso, eu queria agradecer a todo mundo que comentou coisas muito positivas. E para comentários como esses, que tem no vídeo, tem muitos comentários, aí não dá para me responder todo mundo, tá? Então, é isso aí. Fique em paz, Diva. A internet, as pessoas acham que é uma terra sem lei. As pessoas são fortona na internet, só que quando passa por uma situação dessa, são as primeiras a ir pra casa chorando, ou entrar dentro de uma igreja, ou entrar dentro de um terreiro pra pedir vingança contra o chefe, pra falar que quer mudar de trabalho. Tá? Conheço muito bem esse tipo de gente. São as primeiras a dobrar o joelho pra orar pra falar que tá sendo perseguida dentro do trabalho. Mas persegue as pessoas na internet. Ai, olha, enfim. Ó, o comentário da Tati aqui. Uma mãe não deve falar isso para um filho. Imagina um CEO falar isso para um funcionário. Exatamente. O que vocês estão esquecendo é que se ele tem intimidade ou não, mas era um CEO de uma empresa falando isso para um funcionário. Isso é passivo de processo. O mundo não é sem lei. O Brasil, existem leis no Brasil, vocês querendo ou não. É mimimi, então você vai pagar pelo seu processo. Você pode continuar falando que é mimimi, mas você vai ter que desembolsar uma grana. E dependendo do que você for cometer de crime, você vai ter que ser preso. Aí você continua lá na cadeia, tirando do seu salário dinheiro. Aí você pode continuar falando que é mimimi, mas pagando. Porque uma coisa que existe espiritualmente e na terra é a justiça. E a justiça, meu amor, ela não falha.
tá? Deixa aqui pra mim nos comentários se você já passou por esse tipo de situação. Gabriel, mais uma vez sinto muito, tá? Que você tenha passado por isso. Eu sei que eu nem vou falar, tomara que ninguém passe, porque todo mundo vai passar. Uma hora ou outra, em um momento ou outro, todo mundo vai passar, infelizmente, porque o ser humano tá assim, né? De uns aninhos pra cá, o ser humano tá achando que pode falar atrocidades, principalmente na internet, e que não vai dar nada pra ninguém, mas principalmente que não machuca as pessoas que estão do outro lado gravando. Se atentem a isso, gente. Deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo com, sei lá, seus amigos, seus inimigos, com seu chefe sem noção, pra ele aprender que ele não deve fazer isso, tá? Hypa esse vídeo aqui pra entregar pra mais pessoas, por favor. E se inscreve aí no canal pra eu poder crescer esse canal, tá bom? Um beijo no seu coração. Por favor, não sejamos preconceituosos, porque disso o mundo já tá cheio, tá?